Olá, seja bem-vindo a mais um Cristo em Foco. E o Cristo em Foco de hoje a gente começa o capítulo 2 de Tiago. Interessante que o capítulo 2 de Tiago diz que a gente não deve fazer acepção de pessoas, tratar as pessoas com parcialidade. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que tratar as pessoas com parcialidade não significa ter mais afinidade com uma pessoa do que outra. Nós temos aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, mais facilidade de estar andando junto. Mas quando a gente trata uma pessoa com parcialidade, baseado naquilo que ela veste, naquilo que ela faz, naquilo que ela fala, como ela é, isso é muito ruim, isso é inaceitável por Deus. Tratar as pessoas com parcialidade é julgar baseado em algo externo e, desse modo, mudar o jeito que a gente trata essa pessoa. Quando a gente tem afinidade, eu me relaciono melhor com essa pessoa, mas aquela pessoa que eu não tenho tanta afinidade, eu ainda amo ela do mesmo jeito. Se ela vier falar comigo, eu não vou fechar a cara ou virar as costas para ela. Se ela precisar de ajuda, eu não vou deixar de me disponibilizar para ajudar ela. Não é porque a gente tem pessoas com mais afinidade que as outras com quem a gente não tem afinidade, a gente ama menos. Então, que fique bem claro que tratar as pessoas com parcialidade não significa ter mais afinidade com um do que com o outro, mas buscar sempre viver em comunhão da mesma forma com todos, amar sempre. Mesmo Paulo e Barnabé, quando brigaram e tiveram que se separar por questões de visão diferente, eles ainda assim se amavam como irmãos. Se eles se encontrassem novamente, com certeza eles se cumprimentariam, eles oravam um pelo outro. Isso não foi quebrado, mas a afinidade deles a partir dali não começou a dar muito certo. Eles foram para lugares diferentes, mas um ainda admirava o ministério do outro. E Tiago nos dá um exemplo de quando uma pessoa rica entrou na igreja e trataram essa pessoa com um tratamento melhor do que aquela que entrou pobre na igreja. Deixaram a pessoa pobre sentar no chão, enquanto a rica sentada ali nos primeiros bancos da igreja. Talvez hoje a sua igreja não faça isso, talvez hoje você não faça isso desse modo tão escrachado, mas dentro do seu coração, às vezes você pode estar tratando com um certo preconceito alguém. Seja dentro da sua família, ou na sua própria igreja, ou em qualquer outro lugar que você esteja. Às vezes seu coração se fecha para uma pessoa que é um pouco diferente. Às vezes a gente não se dispõe a ajudar o necessitado pelo mau cheiro, ou pelo jeito que ele está vestido. Não é isso que Deus nos ensina, porque a nossa base para amar o próximo sem parcialidade é como Deus nos amou. Porque quando Ele nos amou, a gente ainda era pecador. É o que nos diz em Romanos 5:8. Ele nos amou, morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então a gente ainda era sujo, pobre, maltrapilho. E Deus se fez pecado por nós quando nós estávamos nessa condição. Nós não éramos ricos, nós não tínhamos nada que interessava para Deus. Deus não tinha motivo nenhum para vir e nos salvar, nos amar na condição que nós estávamos. Mas mesmo assim, por amor ao próprio nome dele, Ele veio e fez isso. Amando a gente, Ele nos alcançou, estendeu o braço dele para nós, nos tirou de onde a gente estava, quando a gente ainda era sujo, pecador. Ele não olhou em nós e viu algo que pudesse interessá-lo para nos salvar, e a gente também tem que fazer a mesma coisa. A gente não deve esperar ver algo nas pessoas para ajudar, para amá-las. Não é uma troca, é um amor que deve imitar o amor de Deus, incondicional. Não é porque uma pessoa hoje é rica e depois é pobre que eu amo ela mais, depois menos. Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. Por isso eu vou amar o meu próximo, independente daquilo que ele tem para me oferecer, daquilo que ele aparenta ser. Eu tenho que olhar para o coração dele como um coração que tem que ser transformado por Deus, assim como ele transformou o meu coração, assim como ele me alcançou na minha miséria. Então, por mais diferente que as pessoas sejam de você, não trate as pessoas com parcialidade, porque Deus te amou quando você vivia em rebeldia a Ele. Que você possa colocar Cristo no foco e, olhando para Ele, você possa ver um exemplo de como amar o próximo. Deus te abençoe.